Finalizando nesse terceiro vídeo a questão de como nós somos salvos, mostrei nos anteriores que há uma tendência nossa, bem humana, de polarização. Nós entendemos que ou a coisa pende para um lado ou pende para o outro. Ou é Deus que nos salva independente da nossa vontade, ou somos nós que vamos a Cristo, então de certa forma nós nos salvamos, de certa forma, porque Deus tem que permitir que a nossa vontade seja feita. Ele não pode fazer nada, ele tem que aguardar o nosso desejo de ser salvo. Então, de um lado você tem Deus no centro, e de outro lado você tem o homem no centro. Deus salva independente da vontade humana, ou é o homem que deseja ser salvo independente da vontade de Deus, e Deus fica numa atitude passiva, esperando que a vontade humana se manifeste? Pois bem, eu quero dizer para você que duas coisas andam junto. E como é que isso funciona? Examinamos, e aqui eu tenho um tom bem pragmático, utilitário, né? Como é que funciona? Pensa nisso assim, do ponto de vista meio que humano, para ficar mais fácil de nós entendermos. Vou exemplificar com um texto bíblico. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Lá fica bastante claro para mim essa questão da salvação. Porque ela diz que a salvação é pela fé, mediante a graça, não é em função de obras, para que homem nenhum se glorie. E diz exatamente assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie. Então, o que a Bíblia deixa claro? Que a salvação é pela graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. Eu não merecia ser salvo. Não há nada em mim que diga assim, que Deus tenha olhado e dito assim: ah, esse cara é bonzinho, ele tem que ser salvo. Não, eu sou da pior espécie. Que a Bíblia deixa claro que não há um justo, não há um sequer. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Nesse mesmo capítulo, a Bíblia mostra, capítulo 2 de Efésios, que toda a humanidade é filha da ira de Deus. Só sai dessa condição aquele que é salvo. Então eu era filho da ira de Deus. Mas Deus, pelo muito amor que me amou, com o qual nos amou, me levou à salvação. E aí diz lá: pela graça sois salvos. Ou seja, é pela graça, é pelo favor de Deus. Aí assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé para ser salvo. Porque ele diz assim: é dom de Deus. Então, eu só posso ir a Cristo pela fé. E essa fé não era minha, eu não tinha fé. Essa fé foi dom de Deus, foi colocado dentro de mim. E aí eu fui a Cristo. Então perceba que o processo, ele começa em Deus. Deus quer me salvar, o Espírito Santo coloca fé no meu coração, e essa fé é dom de Deus, e aí eu ouço a palavra de Deus, o Evangelho, reajo por fé, querendo ir a Cristo. E isso a Bíblia diz que não vem das obras, ou seja, não é por merecimento, para que homem nenhum se glorie, para que nenhum homem diga assim: ah, mas eu fui salvo porque, como o Romário, eu sou o cara. Não, de jeito nenhum. É dom de Deus. É dom de Deus o quê? A fé salvífica. Porque se o Espírito Santo não coloca essa fé no coração do homem, ele é impotente para ouvir o chamado do Evangelho à salvação. Portanto, o processo começa em Deus. Deus coloca fé no coração do homem, daqueles que ele quer colocar. Ele não é obrigado a colocar em quem ele não queira. Ele coloca fé. Nós, pela fé colocada, reagimos à pregação do Evangelho. E aí recebemos Jesus como Salvador. Portanto, se primeiro Deus não tocar no homem, o homem não pode ir a Cristo, se o Pai não o der. Por isso que a salvação é um processo de Deus. Deus coloca fé, nós
A fé entra em nós pelo Espírito Santo, é dom de Deus, não é dos homens, e aí nós respondemos positivamente à chamada de Cristo pelo Evangelho e somos salvos. O processo se dá dessa maneira.